E olha, há uma preocupação vigente em parte do estado do Mato Grosso, e essa preocupação é com a estiagem. O clima sempre é muito determinante em relação à produção rural em qualquer parte, é uma indústria a céu aberto, e o fato é que as precipitações chuvosas, a média, está ficando abaixo daquilo que se esperava e também na comparação com o mesmo período sazonal em datas anteriores. Um dos fatores que faz com que se acredite que possa ter um problema é que isso vai ocorrendo exatamente durante o desenvolvimento da safra mato-grossense de milho. Para falar a respeito deste assunto, de quais são as expectativas climáticas e as áreas que estão sendo afetadas em Mato Grosso, eu vou conversar agora pela internet com Felipe Reis, da Earth Daily Agro, que participa conosco aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Felipe, obrigado pela participação, uma boa tarde a você. Como que estão sendo monitoradas essas áreas no estado do Mato Grosso e quais são aquelas que estão mais atingidas pela estiagem? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Sempre um prazer participar do programa, conversar com você. Bom, vamos lá. Mato Grosso, nós temos uma estiagem um pouco mais intensa na região leste do estado, certo? Então, se expandindo para a região central, centro-norte, para os próximos 12, 13 dias, nós esperamos aí cerca de 15 a 20 milímetros no acumulado, então, ou seja, um pouquinho mais de 1 milímetro aí por dia, numa média geral aí do estado, aonde o sudoeste deve ter um pouquinho mais de chuvas. Então, a parte do leste, sudeste e mesmo a região central, pode ser que tenha um volume de chuvas aí de 5 milímetros no acumulado das próximas 2 semanas. Isso é muito pouco quando a gente olha a média, embora nós já estejamos em um período de seca, isso é bem abaixo do que se espera, né? A umidade do solo, por exemplo, ela deve ficar aí de 10 a 50% abaixo da média, dependendo da região. Um pouquinho mais de seca na região leste, mas mesmo na região de Sorriso, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, essa região deve ter a umidade do solo se mantendo aí em torno de 20 a 30% abaixo da média. Por enquanto, o NDVI, que é o vigor da vegetação, como que está a saúde das lavouras, continua em um alto patamar, mas a preocupação é que, apesar de estar acima da média, o NDVI vem caindo já há alguns dias, 5, 6, 7 dias, já vem apontando uma senescência precoce. Isso indica que está ocorrendo ou deve ocorrer uma perda de potencial produtivo, né? Por exemplo, a nossa estimativa, que antes estava em torno de 40,5, chegando em 41 milhões de toneladas para Mato Grosso, hoje, nós atualizamos hoje de manhã, está um pouco mais de 38 milhões, em torno de 38,3 a 38,5 milhões de toneladas. Tá? Esse cenário em Mato Grosso, então, é para se acompanhar para os próximos dias, confirmar essa previsão, caso aconteça, todas as instituições devem fazer o que nós já estamos fazendo, que é rever os seus números. Antes de perguntar a revisão de números que vocês já fizeram, Felipe, eu gostaria de perguntar para você o seguinte: o estado do Mato Grosso é um estado em território muito grande. Hoje nós temos semeadura de milho em praticamente todos os municípios do Mato Grosso, com exceção daqueles que estão na região pantaneira ou peripantaneira, tem cultivo de milho de maneira comercial. Eu quero saber de você o seguinte: quais são as regiões no Mato Grosso que neste momento tendem a trazer mais preocupação em relação ao milho? Eu recebi algumas informações de produtores no sul do Mato Grosso, na região de Rondonópolis, que já vinham sentindo isso de uma forma um pouco mais expressiva. Exatamente, essa região sul, sudeste ali, Rondonópolis, chegando também em Cuiabá, expandindo um pouco para Barra do Garças, todo o leste, na verdade, se você pegar o estado e imaginar uma faixa no leste do estado, essas regiões, essas cidades, né, trazem já uma certa preocupação. O centro-oeste é onde está um pouquinho mais seco, essa baixa precipitação vem se expandindo em torno do centro-leste para o centro-norte, chegando na região de Sorriso, Lucas do Rio Verde, onde nós ainda temos boas condições, mas piorando, né? Piorando dia após dia, trazendo uma certa preocupação, e apenas ali
no sudoeste, onde a produção não é tão intensa quanto na região de Sorriso, Nova Mutum, é onde nós temos algumas condições menos desfavoráveis. Tá? Mato Grosso, hoje a gente não pode falar que tem boa condição em região nenhuma, seria apenas condições desfavoráveis e mais desfavoráveis ainda. Tá? Então, se você imaginar o sul, sudeste, centro-leste e nordeste do estado, é onde nós temos condições mais secas, começando uma preocupação na região central, centro-norte, região da BR-163, ali de Sorriso, Lucas do Rio Verde, que possui uma alta produção de milho. Só ali um pouquinho mais para o sudoeste, onde você ainda não tem uma preocupação tão grande quanto nas outras regiões. Felipe, eu recebi o relatório da Earth Daily Agro e traz um número aqui, né, que é muito impactante, de ser um cenário em relação à estiagem, falta de chuva, uma das piores concentrações de chuva dos últimos 17 anos. Gostaria que você confirmasse esse dado. O outro é que você afirmou que já começa a ter revisão de dados e de expectativa de produção de safra por parte da empresa. Esses dados por vocês já foram revisados? Quais são as novas expectativas que vocês têm? Vamos lá. Primeiro falando da precipitação acumulada, quando a gente considera do primeiro dia de março até o 28 de abril, hoje, né, realmente nós temos o menor volume de chuvas dos últimos 17 anos, pelo menos. Tá? Do lado positivo é que em abril, apesar do volume de chuvas ter sido muito baixo, durante o dia 10 ao dia 20 de abril, nós tivemos baixo volume de chuva, mas todos os dias, um pouquinho cada dia. E é isso que se espera, né, quando você tem um volume de chuvas regular, né, que seja bem distribuído. Né? O que não aconteceu, por exemplo, em 2016. Nós tivemos altas chuvas bem no início do ciclo, mas depois uma seca prolongada, praticamente não chovia no estado inteiro nenhum milímetro, nenhum dia. Isso é um cenário pior do que a gente está enfrentando hoje, que é uma seca bem abaixo da média, mas pelo menos um pouquinho a cada dia. Né? Agora, as previsões já apontam para uma seca para os próximos dias, né, abaixo da média ainda, o que pode ocasionar uma deterioração das lavouras, mas apenas para ressaltar, o cenário de 2016 foi pior, a seca foi mais intensa, afetou de uma maneira mais significativa, por ter passado um longo período sem chuvas nenhumas. Tá? Agora, falando dos nossos números, da revisão, hoje nós estamos estimando em torno de 113 milhões de toneladas a produção de milho do Brasil, produção total. Tá? Na safrinha, em torno de 85 a 88 milhões de toneladas. Então, antes o que estava em 90 milhões, nós já estamos revisando aí para 88, com um viés negativo até 85 milhões de toneladas. É possível que esse número seja revisado ainda mais para baixo nas próximas semanas, caso esse cenário de seca se prolongue. E quando a gente olha as previsões meteorológicas, tanto o modelo europeu de previsão da União Europeia quanto do modelo americano do governo dos Estados Unidos apontam ainda para uma baixa umidade do solo, no mínimo de 20% abaixo para todo o estado, abaixo da média para todo o estado. Então esse cenário de 88, 85 pode diminuir um pouquinho mais no decorrer das próximas semanas. Tá certo. Felipe, eu vou aproveitar para questionar você a respeito dos demais estados na região centro-oeste do Brasil. Mato Grosso do Sul também está com a sua área de milho semeada. Qual que é a expectativa que se tem hoje para esta produção? Tá, Mato Grosso do Sul, deixa eu só confirmar a nossa estimativa, porque Mato Grosso do Sul apresenta um cenário um pouco diferente. Né? Então, Mato Grosso do Sul nós estamos estimando em 11 milhões de toneladas, certo? Só para clarear, eu falei antes da produção total, que estava em 85, 88 milhões de toneladas para a segunda safra. Mato Grosso, nós estamos estimando um pouco acima de 38 milhões de toneladas, o que estava próximo de 41. Tá? Mato Grosso do Sul, estamos estimando em 11 milhões de toneladas. Até a semana passada estava em 10,6, 10,7 milhões de toneladas, sempre com um viés de 1, 2% para cima ou para baixo. Tá? Nós estamos acompanhando que algumas cidades, algumas regiões ali, sudeste, tiveram algumas chuvas de granizo, fortes ventos que impactaram a produção de milho, mas de uma maneira geral para o estado, esse impacto não foi tão significativo, tá? Como foi, por exemplo, se você considerar apenas a região sudeste do estado.
continuamos com viés de alta produção, alta produtividade para Mato Grosso do Sul, certo? O mesmo acontece para o Paraná. Tá? O Paraná também sofreu essa forte chuva de granizo, fortes ventos, mas ainda assim, quando a gente olha para o estado inteiro, espera-se uma produção aí em torno de 15,5 milhões de toneladas. Então, nós estamos esperando uma boa produção no Paraná, em Mato Grosso do Sul, um pouquinho abaixo da tendência quando a gente fala de produtividade para Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Felipe, uma outra questão aqui que eu trago, o estado de Goiás, assim como nós tivemos uma primeira safra em relação ao clima, era muito parecido com Mato Grosso. Goiás, nesse desenvolvimento, período de segunda safra, está também com problemas de estiagem, está chovendo menos? Também apresenta o mesmo problema em relação a Mato Grosso. Né? Atualmente a gente está estimando, para você ter uma ideia, em 10,2 milhões de toneladas, ou seja, Mato Grosso do Sul deve ter uma produção maior do que Goiás. É difícil hoje imaginar um cenário diferente do que esse, tá? Mesmo porque nós temos uma boa condição no Mato Grosso do Sul e uma condição bem desfavorável, uma seca bem intensa em Goiás. Tá? Falando dessa seca, onde ela está um pouco mais intensa ainda do que Goiás, seria a região noroeste de Minas Gerais. Tá? Mas ainda bem que, quando a gente fala uma produção total, Minas Gerais, ao menos, ele tem uma menor quantia dentro da produção total do país. Mas falando de Goiás, a nossa estimativa hoje está em 10,2 milhões de toneladas, também, assim como Mato Grosso, um viés negativo. Pode ser que venha abaixo dos 10 milhões de toneladas nas próximas semanas, caso a gente continue registrando uma baixa precipitação e uma queda da umidade do solo, que é, inclusive, o que aponta os modelos meteorológicos. Né? Tanto o modelo europeu quanto o modelo americano apontam para esse cenário de continuidade da seca.